Hoje é a nossa último sermão da série de palavras da Reforma e eu queria ler com vocês hoje o texto de Romanos 1. Na semana passada, o Brian fez a leitura dos versículos 18 ao 23 e hoje a gente vai ater aos últimos versículos aí desse capítulo. Vamos então começar a leitura no versículo 24 e vamos até o 32. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com os homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo o tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra. Fala nos nossos corações, Senhor, nessa manhã, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito a conduzir esse momento, Pai. Que nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, Pai, para receber o Teu ensino. E que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós chegamos. Que a Tua palavra nos confronte, que nos traga, Senhor, aprendizado e que possamos, Senhor, caminhar nela todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Bom, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Guilherme, eu faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. É um prazer receber você, se você está nos visitando pela primeira ou segunda vez. E na semana passada, como eu falei, a gente ouviu o Brian pregar e a pregação dele estava baseada no livro de Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 23, onde basicamente Paulo começa a descrever uma das verdades mais duras e ao mesmo tempo mais libertadoras das Escrituras, da Bíblia. No versículo 18 fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Paulo aqui está fazendo um contraste direto com o que a gente viu lá na pregação do Davi, nos versículos 16 e 17. Se antes ele disse que no Evangelho se revela a justiça de Deus, agora ele afirma que na impiedade humana se revela a ira de Deus nas nossas vidas. O mesmo Deus que se revela em graça por meio do Evangelho, se revela em juízo por meio da rejeição humana. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, e a ira de Deus é revelada na rebelião do homem. Paulo está mostrando o início da queda humana não como um acidente, mas como uma escolha consciente do ser humano. O ser humano conhece a Deus, percebe a sua existência na criação, sente a sua lei gravada no coração, mas mesmo assim rejeita. O problema não é a falta de informação do ser humano, o problema é a injustiça. O homem não ignora a verdade simplesmente por acaso.
Ele rejeita de propósito essa verdade, porque quer viver como ele bem entende. Meus irmãos, o problema do homem não é um problema cognitivo, ele é um problema moral. Esse é o nosso problema, essa é a nossa natureza. Não é que o homem não saiba quem é Deus, porque ele sabe. Como nós vimos nas pregações passadas, Deus se revela na sua natureza. E não é porque o homem não saiba quem é Deus, é que ele quer que Deus não exista na sua cabeça. Porque isso implicaria uma submissão, implicaria limites e implicaria juízo para a sua própria vida. Então Paulo vai pintar para nós um retrato doloroso disso. Quando ele fala lá no versículo 21, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O coração se obscurece, a mente se confunde, e o homem troca a glória de Deus incorruptível por uma imagem de criatura. Ele quer controlar, definir e domesticar Deus. Ele quer um Deus que aceite as suas próprias decisões, que abençoe os seus desejos e que aprove o seu próprio caminho. Essa é a essência da idolatria. Não apenas ajoelhar-se diante de uma estátua, mas colocar-se no lugar de Deus. E desde o Éden, essa é a raiz do pecado. O desejo de ser como Deus, determinando o bem e o mal por nossa própria conta. Esse é o retrato fiel da humanidade, esse é o nosso retrato nos dias de hoje. Não é só daquela época, mas também dos nossos dias. Vivemos numa geração, assim como Paulo escreveu, que tenta moldar a Deus segundo a sua própria imagem. E tristemente, isso muitas vezes começa no meio da igreja. Quantas vezes nós ouvimos pregadores ou até músicas dizendo que Deus não é o fogo consumidor, Deus não é juiz, Ele não se ira, Ele somente nos ama, ou ainda, você é o centro do coração de Jesus, fazendo a gente pensar que o seja a tua vontade é, na verdade, seja a minha vontade. Irmãos, essa teologia é a teologia do homem no trono e de Deus no pedestal da nossa vontade, da vontade humana. É a tentativa de reduzir a imagem de Deus para que Ele se torne mais confortável, que Ele se torne mais previsível, ou que Ele se torne mais domesticável, segundo o meu pensamento ou as minhas ideologias. Um Deus que não exige arrependimento, um Deus que não confronta pecados, um Deus que não julga a injustiça, um Deus que existe apenas para fazer as nossas vontades. E como o Brian disse na semana passada, o Deus das Escrituras não é um Deus moldado segundo as nossas mãos, segundo os nossos pensamentos. Essa tentativa de reduzir Deus não é algo novo. O povo de Israel fez isso lá no deserto, mesmo tendo visto o poder, a glória de Deus que libertou eles do Egito, eles moldaram um bezerro de ouro, dizendo: este é o Deus que te tirou da terra do Egito. É o que nós fazemos todos os dias. É o que a nossa natureza quer fazer todos os dias. Em outras palavras, eles criaram uma imagem de Deus que pudessem controlar, um Deus visível, moldado segundo a conveniência deles. E o que Paulo está dizendo aqui para os romanos é exatamente isso. A idolatria não é uma coisa do passado. E é o que Paulo também nos fala nos dias de hoje. É o retrato do coração humano desde a criação. Um coração que quer um Deus que o sirva e não a Deus a quem devemos servir. E na aula dessa semana, como o Brian falou que nós estamos tendo os nossos cursos pela segunda-feira, o Davi nos lembrou sobre o dilúvio. Se você está acompanhando, você vai saber do que eu estou falando. Quando Deus, diante da corrupção e da violência humana, julgou a terra e recomeçou a história com Noé. E se você conhece a história de Noé, ainda assim, você sabe que o coração do homem continuou exatamente o mesmo. A história do dilúvio não é para mostrar apenas um reset da humanidade, mas é para mostrar que o pecado não estava apenas no mundo, ele estava dentro do homem. E com certeza, em algum momento,
Você já ouviu ou você já fez a brincadeira de que lá no céu eu vou encontrar Adão e eu vou acertar as contas com ele, né? Mas se a gente estivesse no lugar de Adão, o resultado seria o mesmo. Eu e você não somos melhores. Se nós estivéssemos na posição dele, faríamos igual. O problema não está em Adão. O problema está em todos nós. Todos os dias nós repetimos o mesmo problema. Moldamos um Deus que caiba nas nossas vontades, em vez de nos curvarmos à vontade do verdadeiro Deus. O Deus que fala através da sua palavra. Ele é o Senhor, o Criador, o Santo e Juiz de toda a terra. E é justamente por ser santo e justo, Ele reage à injustiça. E é por ser misericordioso e bom que Ele oferece a graça através de Jesus Cristo. A realidade é que o coração humano não quer submissão, ele quer autonomia. O coração humano não quer santidade, ele quer prazer. O coração humano não quer uma graça que transforma a sua vida dia após dia, ele quer uma liberdade que destrói a sua alma por completo. Por isso que o homem insiste em ser o senhor da sua própria história. Deus o entrega a essa ilusão e o resultado é um caos moral, um caos espiritual e um caos social que Paulo descreve nesses versículos. Por isso hoje, na medida que a gente vai avançando nos versículos, a gente vai ver que vamos ver o que acontece quando Deus diz, ok, seja feita então a tua vontade. E ao mesmo tempo nós vamos ver que somos chamados a orar como Cristo orou. Pai, que seja feita a tua vontade. Porque o Evangelho não é Deus se curvando aos nossos desejos, mas nós sendo curvados à sua vontade, que é santa, que é justa e é boa. E com isso a gente chega ao nosso texto de hoje. Aqui Paulo vai nos apresentar com clareza o retrato da humanidade. Uma humanidade que não tem Deus. É isso que esses textos nos mostram. Antes de tudo, é importante a gente lembrar a quem Paulo escreve e em que contexto que ele está escrevendo essa carta. A sequência de afirmações que Paulo faz aqui, nós vamos ver que era uma sociedade completamente dominada pela idolatria. Roma, naquele tempo, era o centro do império, o centro do mundo. Era poderosa, era próspera, admirada, mas era espiritualmente em ruínas. O paganismo havia corroído os alicerces morais daquelas pessoas, da cidade. O prazer era visto como um bem supremo, um fim em si mesmo. Havia deuses para tudo. Havia deuses para a guerra, havia deuses para a fertilidade, para o amor e para o prazer. O culto era uma maneira de sempre colocar algo sensual. O corpo era o objeto final e o pecado era completamente normalizado. E quando olhamos para os nossos dias, é fácil a gente ver exatamente que estamos no mesmo quadro daquela época. Vivemos em tempos que a idolatria mudou de forma, mas não de essência. Hoje, o altar é o altar do eu. É o altar onde nós colocamos a nossa vida e as nossas vontades no centro. As músicas celebram a imoralidade. Os filmes transformam o pecado em entretenimento. As redes sociais promovem vaidade e culto à aparência. Nós estamos sendo consumidos por essa cultura que não mudou. Mudou apenas uns anos, mas na realidade vivemos exatamente da mesma forma. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, provavelmente ele usaria as mesmas palavras ou até mesmo palavras mais duras para a nossa sociedade atual. Mas a realidade é que isso não deveria nos espantar. Ao ler esse texto, isso não deveria nos deixar perplexos, porque Paulo descreve aqui não é apenas um retrato de Roma, mas da humanidade caída, de todos nós, quando Deus não está no centro. Esse é o coração do problema.
a humanidade sem Cristo é totalmente depravada. Não quer dizer que o homem atingiu o grau máximo da maldade, e sim que o pecado o afetou por completo. Nada ficou intocável em nossas vidas. A mente, os afetos, o corpo, tudo foi corrompido. E fora da graça de Deus, o ser humano não apenas peca, mas ama o pecado. E por isso Paulo começa a mostrar como o juízo de Deus já se manifesta nos dias de hoje. Não é algo apenas futuro, de quando Cristo vai voltar e vai julgar a todos, mas o juízo de Deus já começa aqui, hoje. No versículo 24, Paulo vai falar: por isso Deus os entregou. Mas por isso o quê? É importante a gente entender que no versículo 21, Paulo fala: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Em outras palavras, porque eles rejeitaram o próprio Deus, Deus os entregou. Esse por isso é uma ponte entre o pecado e o juízo. Paulo está dizendo que a ira de Deus não é apenas futura, ela atua já nos nossos dias, quando Deus entrega o homem ao caminho que ele mesmo escolheu. Esse entregar não é uma mera permissão, mas é um ato judicial. O verbo que Paulo usa aqui no original é o mesmo termo jurídico usado para entregar um réu ao seu juiz. Ou seja, Deus entrega o homem aos próprios desejos como sentença de uma condenação. John Murray vai comentar esse versículo dizendo que o juízo de Deus se manifesta quando Ele permite que o homem viva o que deseja e descubra que o seu desejo é o próprio inferno. Em outras palavras, o castigo do pecado é o próprio pecado. Deus, em sua soberania, retira o freio da graça e deixa que o homem siga o seu próprio caminho. E o resultado disso é uma autodestruição. É o que nós vemos nesse versículo. A ira de Deus, então, não é uma raiva instintiva, mas é um amor santo reagindo contra o mal. Paulo repete a mesma expressão, Deus os entregou, por 3 vezes. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, Paulo repete essa mesma frase, Deus os entregou. E cada uma dessas sentenças que ele fala, marca um estágio mais profundo da decadência do ser humano. No versículo 24, Paulo vai falar que Deus os entregou à impureza. O corpo é corrompido. No versículo 26, Paulo vai falar que Deus os entregou a desejos vergonhosos, a paixões infames. Ou seja, os afetos são distorcidos. E no versículo 28, ele vai falar que Deus os entregou a uma mente reprovada, que é a razão da perversidade. É como se Paulo dissesse: o homem se afastou de Deus em pensamento, sentimento e ação, e Deus, em juízo, deixa que o homem siga até o fim. Nesse caso, o juízo de Deus não é uma ausência de ação, mas é uma ação santa. Até o abandono de Deus é o governo, porque Deus reina até mesmo sobre o castigo. O pecado não é uma zona neutra na nossa vida, na nossa humanidade. É sempre uma rebelião contra a glória do Deus Criador. E é importante a gente ter em conta que o propósito desses versículos de Paulo não é condenar a humanidade ou os que estão lá fora, não os que estão aqui dentro, mas revelar que todos nós estamos debaixo do juízo. E assim, Paulo vai caminhar para chegar no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 23, onde ele vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema do homem não é algo moral, como eu falei, mas é um problema teológico. Quando o homem troca o Criador pela criatura, Deus o entrega à sua própria escolha. E essa escolha o destrói, o corrompe, o corrói por completo. E no versículo 25, Paulo aqui vai revelar a raiz
do problema humano. O pecado não começa na ação, no ato, mas na substituição. Porque nesse versículo 25, Paulo vai falar: trocaram a verdade de Deus pela mentira. E o que isso quer dizer? Quando Paulo diz que eles trocaram essa verdade pela mentira, ele mostra que nós fomos criados para refletir o caráter do Criador. Mas ao rejeitá-lo, o homem não vai ficar vazio. Ele enche o coração com falsos deuses, de ideologias e paixões que tomam o lugar que deveria ser apenas de Deus. Essa inversão da verdade é o que gera exatamente toda a desordem dentro de nós. Toda a desordem moral e espiritual que vai vir a seguir, inclusive a distorção da própria imagem do que é ser homem e mulher. Tudo o que afasta desse padrão é fruto dessa troca. A verdade de Deus foi substituída pela mentira dos homens. Essa troca acontece ainda nos nossos dias. E não acontece só fora da igreja. Como eu disse, ela acontece também no meio da igreja, e nós temos visto isso. Quando o prazer se torna mais importante do que a santidade, trocamos a verdade pela mentira. Quando vivemos em função de likes, de dinheiros e de reconhecimento, nós trocamos a verdade pela mentira. Quando queremos um Deus que realiza os nossos planos e não um Senhor a quem obedecemos, trocamos a verdade pela mentira. Esse é o cristianismo distorcido dos nossos dias. Um evangelho sem cruz, onde Deus serve ao homem e não o contrário. E o resultado é exatamente o mesmo que acontecia lá naquela época em Roma. Os corações eram endurecidos, as consciências eram cauterizadas, e uma geração que diz conhecer a Deus, mas que vive como se ele nem existisse. Francis Schaeffer escreve algo muito interessante sobre isso. Quando o homem para de adorar o Deus verdadeiro, ele não se torna livre, ele apenas troca de escravidão. Paulo, nesses versículos, ele nos faz um alerta. O juízo de Deus já começa quando ele nos deixa acreditar nas mentiras que eu e você e que a humanidade acredita. O abandono à própria vontade é o inferno antecipado na terra. E isso é pesado, mas é a verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre de trocar a glória do Criador pelos ídolos do nosso coração. E nos versículos 26 ao 27, Paulo vai falar sobre o segundo Deus os entregou. Paulo repete isso pela segunda vez, e essa repetição marca o avanço do juízo divino sobre a humanidade. O primeiro foi moral, mas agora é existencial. Deus entregar significa deixar o homem seguir o caminho que ele deseja, retirando o freio da sua graça. O homem, ao rejeitar essa verdade, passa a ser governado pelos seus próprios impulsos. Ou seja, Deus não precisa mandar nenhum juízo vindo do céu, porque esse juízo basta deixar o homem fazer exatamente o que ele quer, porque sozinho a humanidade se afunda no próprio pecado. E Paulo continua dizendo: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das revelações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens. E agora Paulo expõe uma expressão visível da desordem espiritual da humanidade. A inversão da ordem sexual que foi estabelecida por Deus na criação. O modo natural é o padrão que nós encontramos lá em Gênesis. O homem e a mulher, eles se unem e formam uma só carne. E o contrário à natureza que Paulo descreve aqui é tudo o que distorce esse padrão que foi criado por Deus. Esse padrão, esse modo contrário à natureza, se volta exatamente contra o propósito divino de Deus. Paulo cita
primeiro as mulheres e não é por acaso. E ele ainda até fala até as mulheres, para mostrar que nenhum aspecto da natureza ficou ileso. Até mesmo o instinto mais reservado foi corrompido. O pecado não poupa ninguém. O corpo é criado para refletir a glória de Deus e agora espelha o caos da idolatria. E no final do versículo 27, Paulo vai dizer: e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O pecado, ele carrega o seu próprio castigo. O afastamento de Deus é em si a punição que o homem merece. O vazio, a confusão, a perda de senso moral são manifestações atuais da ira divina, do juízo de Deus. E o terceiro, Deus nos entregou. Paulo chega aqui ao ponto alto da exposição da ira de Deus. Nos versículos 24 e 26 vimos que o homem, sendo entregue à imoralidade do corpo e à desordem dos afetos. Agora no versículo 28, o juízo atinge a própria mente do ser humano. O centro do raciocínio, o centro da moral, o centro da consciência. E a progressão, o avanço da ideia de Paulo é muito claro para nós. O homem rejeita o conhecimento de Deus. Deus o entrega à idolatria. A idolatria vai gerar a impureza, e a impureza finalmente corrompe a mente humana. E essa é a degradação total do ser humano, o retrato completo da depravação do ser humano. E esse quadro caracteriza exatamente uma natureza caída, que carece da graça de Deus. E no versículo 28, Paulo vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. E essa palavra desprezaram, no original, pode trazer o significado de rejeitar algo que já foi testado, como algo que não passou em uma prova, como não passou em um teste. Ou seja, eles conheceram a Deus, mas o reprovaram. E o resultado é justo. Deus os entregou ao modo de pensar reprovável. E aqui percebemos algo na fala de Paulo. Porque até, de certa maneira, se a gente pensar com essa visão, parece se apresentar um certo jogo de palavras. Eles reprovaram a Deus e Deus os reprovou. Não que o homem possa escolher entre o bem e o mal. Essa entrega não é apenas permissiva de Deus, mas ela é punitiva. Deus não apenas permite que o homem se perverta, Ele o entrega judicialmente às consequências da sua escolha. Calvino chama isso de juízo retributivo. E ele fala assim: porque o homem não quis reter o conhecimento de Deus, o Senhor retirou dele o senso da justiça e da verdade, e o deixou entregue a uma mente corrompida, incapaz de discernir entre o certo e o errado. O homem perde completamente o senso do que é digno, e o pecado deixa de causar vergonha na sua mentalidade. O juízo de Deus já começa quando o homem passa a achar normal o que é contrário à sua natureza. E agora Paulo vai levar isso ao extremo. Depois de mostrar o corpo corrompido, os afetos distorcidos, ele nos mostra o coração e a mente completamente tomados. Nos próximos versículos, Paulo descreve o retrato detalhado da depravação total. Não apenas o que o homem faz, mas o que ele é por dentro, o que ele é em sua essência. E nos versículos 19, essa lista de 21 coisas fala assim: estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais e sem afeição moral e sem misericórdia. Paulo aqui não está apresentando uma lista aleatória de pecados.
Ele desenha exatamente a anatomia da nossa alma, a essência da humanidade caída. O termo usado aqui por Paulo é cheios de. E isso significa que nós estamos saturados, que nós estamos transbordando de pecado. Não há nenhuma neutralidade dentro da nossa alma. O coração humano é um reservatório completo da iniquidade. A gente pode, basicamente, ao ler essa lista de Paulo, desses 21 pecados, e a gente pode dividir em basicamente 4 pecados, 4 grupos de pecados. O primeiro deles que a gente percebe são os pecados sociais. A injustiça, a malícia, a avareza e a maldade. São pecados que rompem a harmonia entre nós, entre os homens. A malícia, com certeza você já conhece uma pessoa que sempre tenta tirar vantagem em todas as situações. Essa é uma pessoa maliciosa. A avareza é o desejo insaciável de ter mais. O poder, o prazer, o dinheiro, o controle de tudo. Isso é uma pessoa avareza. Aquela pessoa que só sabe falar sobre dinheiro, que só sabe falar o quão boa ela é. É uma idolatria disfarçada de ambição. E esses pecados sociais são sociais justamente porque destroem a convivência entre os humanos, entre o nosso relacionamento uns com os outros. E o amor ao próximo é substituído pela busca de vantagem. O segundo grupo de pecados que Paulo cita nesses versículos são os pecados relacionais. Ou seja, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São os pecados que refletem a corrupção das relações. E eu não vou citar, obviamente, todos em detalhe, mas alguns, como eu falei no anterior, eu quero citar. E desse grupo, a inveja é exatamente o desgosto pela alegria alheia. Uma pessoa que não consegue ser feliz pela conquista de outra pessoa. Ela sempre tem um ódio à graça de Deus na vida do outro. A contenda é o espírito de rivalidade, de disputa, que é contrário à mansidão do espírito, que é contrário ao que Deus derrama em sua graça nas nossas vidas. E esses pecados, eles destroem não somente as nossas vidas, mas destroem vínculos, corrompem afetos e revelam o caos que domina o coração quando o amor de Deus é rejeitado. O terceiro grupo de pecados que Paulo descreve são os pecados de orgulho e soberba. Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos e presunçosos. Aqui o homem se coloca diretamente como um rival de Deus. Aborrecedores de Deus mostra que o pecado não é neutro, é uma hostilidade direta e ativa contra o Criador de todas as coisas. Insolentes são os que usam da sua posição, do seu status para humilhar, e soberbos são os que se exaltam a si mesmo acima de todas as coisas. Esses pecados expressam a rebelião intelectual e moral do homem contra Deus. É uma tentativa de ocupar o trono que pertence unicamente ao Criador. E o quarto grupo de pecados é contra a natureza humana e familiar. Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. A degradação chega ao núcleo da sociedade, aonde nós estamos, que é a família. Paulo descreve desobediente aos pais na mesma lista de coisas horrendas que a gente vê aqui. E isso é o símbolo da rebelião básica contra toda a autoridade instituída por Deus. Quando você achar bonito a desobediência do seu filho, lembra que isso já é o pecado no coração dele. Aquela ideia de que, ele é muito pequeno para entender. Se eu falar não, ou se eu corrigir ele não vai entender o que eu estou falando. Mas lembre-se que você não vai precisar ensinar o mal para o seu filho, porque ele já tem isso no coração dele. O que você precisa fazer
é se comprometer em ensinar o que é bom para Ele. Sem misericórdia indica corações frios, incapazes de compaixão. E aqui Paulo mostra que o pecado não corrompe apenas o indivíduo, mas ele destrói as bases da nossa convivência humana. Quando o lar deixa de ser o reflexo da graça, a sociedade colapsa por inteiro. Estes versículos deixam claro que o pecado não é superficial, é um princípio ativo, invasivo, e o homem não apenas comete pecados, mas ele é cheio deles. E não se engane, porque essa lista de Paulo não são os pecados totais, são só alguns pecados, porque essa lista é enorme. A gente poderia passar quase que a manhã inteira listando os pecados que a humanidade carrega dentro de si. E essa lista de Paulo é devastadora. Ela revela o quão longe nós estamos de Deus, o quanto o pecado penetrou nas nossas áreas, na vida humana. Não há nada de bom dentro de nós. Essa é a natureza. Nós carecemos totalmente da graça de Deus. E não se engane em pensar, talvez, ao ouvir tudo isso, que você fala assim: eu não sou tão ruim assim, porque tem várias coisas nessa lista que eu não faço. Não faz, justamente porque Deus é misericordioso com as nossas vidas. Se Ele retirar a sua graça, a sua mão por um instante sobre as nossas vidas, se Ele deixar o coração humano entregue a si mesmo, todos nós cairíamos em completa corrupção. É a graça de Deus que contém o mal, que restringe a nossa loucura e que sustenta o pouco da ordem que ainda existe nesse mundo. Sem graça, a humanidade cai e cai completamente. E no último versículo, o ápice do juízo, Paulo fala assim: embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aqui Paulo chega ao ponto mais sombrio da decadência humana. Não apenas eles cometem o pecado, mas aprovam e promovem o pecado, vendo outras pessoas fazerem isso. O pecado então se torna um motivo de orgulho, o mal se torna um estilo de vida. Essa é a mente reprovada em sua expressão mais pura. A consciência não apenas silencia, mas se alegra no erro. E presta bem atenção nessa frase. Consentir no pecado dos outros com frieza e racionalidade é pior do que sucumbir pessoalmente à tentação. Você aprovar o pecado do outro é pior do que você fazer esse próprio pecado. É o que o Paulo está dizendo aqui. Essa é a cultura que Paulo enxergava e via em Roma, e que nós vemos exatamente hoje. A celebração do mal, a institucionalização da mentira, a inversão moral onde o pecado é virtude e a santidade é simplesmente um fanatismo. Paulo termina o capítulo com uma nota implícita de justiça. Embora conheçam a sentença de Deus. Ou seja, o homem sabe. Ele tem consciência do mal que ele faz. Mas o homem insiste em dizer para Deus: seja feita a minha vontade. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo tudo isso. É o próprio Deus que revelou através da sua palavra. Talvez você tenha ouvido tudo isso. Talvez você tenha ouvido tudo que foi dito aqui nessa manhã e o seu coração ainda permanece frio escutando tudo isso. Você talvez tenha ficado indiferente com toda esses versículos que Paulo descreve sobre a humanidade. Talvez é porque você já tenha se acostumado tanto com o pecado que ele já nem te incomoda mais. E você talvez nem pense, e talvez você pense: isso não faz sentido para mim. Eu escutei tudo isso e isso não é para mim. Eu não acredito nisso. Então provavelmente a sua mente já está cauterizada. Já está reprovada, que é exatamente como Paulo inicia esse capítulo.
Mas se ao ouvir essa palavra, algo dentro de você te incomodou, se você, ao ouvir, sentiu temor e tremor diante do Senhor, então existe esperança para você. Existe uma saída para a sua vida. A saída não está em você. A saída não está em você pagar promessas. A saída não está em você ser uma pessoa melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um marido melhor. Não está nisso. A saída não está em nada do que você possa fazer. A saída é o Evangelho, a boa notícia de que Deus, em Cristo, veio nos resgatar daquilo que nós merecíamos, que é o juízo eterno. Lemos que Deus entregou o homem ao pecado, mas não se esqueça que Ele também entregou o Seu Filho lá na cruz, para que nós fôssemos libertos do pecado, para que hoje nós tivéssemos vida. Eu não sei do seu coração, eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas se por alguma razão você pensa, para mim não tem mais jeito, o meu pecado é grande demais, a minha lista de pecados é grande demais, eu já ofendi demais a Deus. Deixa eu te dizer algo, não há pecado no mundo tão profundo que o sangue de Cristo não possa alcançar. Não há condenação tão pesada que a cruz de Cristo não possa remover. A solução para a nossa vida é unicamente a Cristo. É Ele que nos traz a vida e é através dele que a nossa conta é paga. Essa graça pode te alcançar hoje, mas ela não é uma graça automática. Ela exige arrependimento, ela exige mudança de mente, ela exige mudança de direção, uma entrega real a Cristo. E hoje eu te pergunto nessa manhã, como está a sua vida? Você tem vivido como servo de Cristo ou tem vivido como escravo do pecado? Você tem buscado agradar a Deus ou tem apenas buscado agradar a você mesmo? Você tem dito ao Senhor, seja feita a tua vontade? Ou tem dito e vivido onde tudo é, seja feita a minha vontade? Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho não é Deus se curvando aos nossos desejos. É nós sendo curvados à vontade dEle. A vontade de Deus que é santa, justa e boa. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E que nessa manhã Ele nos conduza a um arrependimento sincero. Para que não sejamos entregues aos nossos próprios caminhos. Mas que a gente possa viver para a sua glória, debaixo da sua vontade, pela graça que há em Cristo Jesus. E eu queria orar com você agora nessa manhã. Baixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra um dia, Senhor, nos alcançou e nos libertou desse pecado que nós lemos hoje, Pai. Que nos libertou e nos tirou, Senhor, de uma condenação eterna, Pai. Essa graça, Senhor, que nos alcançou e que hoje, Pai, podemos ser livres e podemos ter uma vida, Senhor, digna e justificada pelo Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado pelo sangue vertido ali naquela cruz, que levou os nossos pecados, que tirou a condenação. Obrigado, Deus, porque essa graça que nos alcançou hoje está disponível para nós nessa manhã. Eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, de cada irmão que está aqui, Pai, que possa viver, ser uma vida digna, uma vida como filho de Deus, que faça uma autoavaliação e veja se de fato a sua vida tem sido, seja feita a tua vontade. Se de fato, Pai, isso não tem sido, Senhor, verdade nos nossos corações, Deus, que hoje seja um dia de mudança de vida. Pai, se há pessoas aqui que nunca entregaram o seu coração a Deus, mas que entenderam o seu estado, que entenderam quem realmente nós somos como humanidade, Pai, recebe a oração dessas pessoas hoje nessa manhã, Deus. Que os seus corações possam ser, Senhor, alcançados pela Tua graça e ser, Senhor, transformados pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, Pai, que é verdade, que é luz e que nos mostra o caminho em que devemos seguir, Pai. Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus.
Amém.